Olá, boa tarde. Eu sou Gustavo Uribe e eu atualizo você agora das principais notícias do Brasil e do mundo nesse sabadão da informação, dia 25 de outubro e às vésperas de um encontro esperado e importante. Está confirmado. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou hoje a reunião com o presidente Lula amanhã na Malásia. Os líderes vão se reunir nas primeiras horas do dia aqui do Brasil, já no final da tarde na Ásia. E o enviado especial a Kuala Lumpur, o Américo Martins, explica tudo o que será discutido durante o encontro entre Lula e Trump. O presidente Lula vai se encontrar com Donald Trump aqui em Kuala Lumpur, a capital da Malásia. Isso será por volta das 6 horas da manhã do domingo, no horário de Brasília. No caminho entre Washington e aqui a capital da Malásia, o presidente Donald Trump conversou com repórteres a bordo do Air Force One e ele disse que poderia rever o tarifaço contra o Brasil caso as condições certas fossem alcançadas nas relações com o governo brasileiro. We met at the United Nations briefly, just before I went on, and there was no teleprompter. They didn't allow my teleprompter to work. How about that one? But I gave a good speech anyway. Have a good trip, everybody. Are you open to reducing the tariffs on Brazil? Yeah, under the right circumstances. O presidente Lula, por sua vez, disse aqui na frente do hotel onde ele está hospedado, em Kuala Lumpur, que vai colocar sobre a mesa todos os problemas das relações entre Brasil e Estados Unidos. Na verdade, espero que role. Eu vim aqui com a disposição de que a gente possa encontrar uma solução. Ele falou em condições para reduzir as tarifas. Será que teve alguma indicação na conversa com tudo ele? Depende da conversa. Tudo depende da conversa. Então, eu trabalho com otimismo de que a gente possa encontrar uma solução. O senhor está disposto a ceder a alguma exigência dele? Não tem exigência dele e não tem exigência minha ainda. Vamos colocar na mesa os problemas e vamos tentar encontrar uma solução. Sabe? Então pode ficar certo que vai ter uma solução. Os dois líderes deverão conversar sobre a questão do tarifaço, as sanções que foram impostas pelo governo americano sobre várias autoridades brasileiras e até de assuntos da geopolítica global, como as guerras em Gaza e na Ucrânia e a crise na Venezuela. Eu apurei com membros da delegação brasileira aqui na Malásia que o Brasil tem um grande objetivo neste encontro entre Lula e Donald Trump, que é eliminar das discussões os conteúdos políticos, tirar do caminho, tirar dessa rota das conversas as influências políticas que levaram o próprio presidente Donald Trump a impor o tarifaço contra o Brasil. De Kuala Lumpur, capital da Malásia, Américo Martins. Ou seja, tirar o bode da sala e criar um canal de diálogo. Ainda na Malásia, o presidente Lula disse que chamaria Trump para comer um pedaço de bolo em comemoração ao aniversário de 80 anos de Lula na próxima segunda-feira. Lula faz aniversário um dia depois do encontro com Donald Trump. Vai convidar o Trump para o bolo ou não? Ei? Vai convidar o Trump para o bolo ou não? Eu acho que ele pode comer um pedacinho do bolo. Essa brincadeira é a tônica do que deve ser o encontro de amanhã. Esse é o objetivo do governo brasileiro. Não é tentar chegar a um acordo ou a um consenso, é simplesmente criar um canal de diálogo com Donald Trump para que o presidente americano confie no presidente brasileiro, para que se reúnam novamente em Washington o mais breve possível. Por isso que o governo brasileiro é realista quanto a esse encontro entre Lula e Trump. O que a gente apurou é que a expectativa de assessores palacianos, com quem eu conversei ontem e hoje, eles acompanham o presidente brasileiro na Malásia, é de que seja uma conversa breve, uma troca de afagos, que não dure mais de meia hora, e que não seja anunciado nenhum acordo
por exemplo, referente à interrupção das tarifas de 40% impostas pelos Estados Unidos ao Brasil. Tanto é que Trump foi perguntado se ele estaria disponível a recuar sobre esse ponto. Ele disse sim. Tudo vai depender da conversa. Mas o objetivo do governo brasileiro não é fechar um acordo agora. É criar os paradigmas para uma próxima reunião neste ano em Washington, para aí sim cancelar as tarifas ou pelo menos suspendê-las. A expectativa é de que ambos conversem rapidamente sobre essa próxima reunião. Aí seria uma reunião formal. O objetivo é de que ela seja feita ainda neste ano e principalmente ocorra em Washington. Só que um tema pode ser citado por Donald Trump, a situação na América Latina, principalmente diante do aumento da tensão com a Venezuela e a Colômbia. A ideia é de que nessa conversa, Lula não se alinhe a nenhum lado, nem ao lado do ditador Nicolás Maduro, nem ao lado do presidente Donald Trump, mas que reafirme a disposição de ser o mediador. Mais do que isso, Lula deve também defender que Donald Trump compareça à COP30 em novembro. A grande questão é que o próprio Donald Trump já disse que não participará desse evento, já que ele é contra novas políticas ambientais e já se posicionou favoravelmente, por exemplo, à utilização do gás carbônico ou do petróleo como fonte de energia. Como eu disse, Lula tentará se apresentar como mediador para todos os conflitos que têm acontecido na América do Sul. Os assessores do governo brasileiro, no caso com quem eu conversei, também acreditam que Trump deve aproveitar para colher dividendos políticos do encontro. Ele gosta de postar fotos ao lado de presidentes, de dizer que tem uma química boa. Isso não significa que tem acordo comercial. Ele já disse, por exemplo, que gosta muito de Xi Jinping da China ou Narendra Modi da Índia. Nem por isso tirou as tarifas. Mas de que Donald Trump se coloque como alguém que tem disposição para o diálogo. Como eu disse, a ideia é de que uma nova reunião seja promovida nos Estados Unidos agora, ainda neste ano, entre Lula e Trump. Essa reunião, sim, há expectativa de anúncios, porque ela também incluirá a participação dos assessores técnicos dos governos brasileiro e americano para tentarem selar um acordo comercial. Aqui no Brasil, temos uma semana importante também no Congresso Nacional, a próxima semana. E o deputado Pedro Paulo protocolou na Câmara dos Deputados a PEC da reforma administrativa, que pretende modernizar as carreiras do funcionalismo público. Mais do que isso, tirar do ombro dos brasileiros o peso que são os custos públicos hoje. E a nossa Duda Cambraia vai nos contar detalhes dessa proposta. Duda que veio arrumada, hoje maquiada, até elogiei ela nos bastidores. Duda, é uma proposta importante. Jair Bolsonaro lá atrás tentou pautar esse debate com Paulo Guedes, só que o lobby dos funcionários públicos em Brasília é terrível e não permite que essa proposta ande. Agora a gente tem uma iniciativa pronta para ser votada. Tem clima no Congresso Nacional? Pois é, Uribe, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham a CNN Brasil. Esse lobby aconteceu na proposta de Pedro Paulo também. Foram 22 dias de esforço na Câmara dos Deputados para conseguir esse número mínimo de assinaturas de 171 deputados. Inicialmente, quando o texto foi apresentado pelo deputado lá no dia 2 de outubro, o texto encontrou muitas resistências por parte de sindicatos, de servidores públicos. Inclusive, por pressão, alguns deputados que tinham assinado esse texto acabou retirando a assinatura por pressão desses servidores públicos. Agora que a PEC foi protocolada, quem comemorou foi o presidente da Câmara dos Deputados, Uribe, o deputado Hugo Mota. Nas redes sociais, ele disse que a PEC está pronta para ser discutida, apreciada e melhorada. A gente lembra que essa é uma das principais bandeiras do presidente da Câmara. Mais cedo eu liguei para o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, autor desse texto, e ele disse que agora o objetivo é articular com todos os lados da Câmara dos Deputados para conseguir mais votos nesse projeto e então mexer em alguns detalhes no texto. Ele disse que se as negociações andarem nas próximas semanas, a expectativa dele é que
essa PEC seja ainda votada este ano no Congresso Nacional. A gente lembra que uma proposta à emenda à Constituição, né, Uribe, ela tem um caminho longo no Congresso Nacional, diferente, por exemplo, de um projeto de lei. Então, agora esse texto vai para a Comissão de Constituição e Justiça, depois vai para uma comissão especial e só depois chega no plenário da Câmara dos Deputados. E lembrando que no plenário são necessários 308 votos para essa PEC ser aprovada. Se em 22 dias foi difícil conseguir as 171 assinaturas, o deputado realmente precisa continuar esses esforços com todos os lados para chegar aos 308. E só depois, então, o texto vai para o Senado. Uribe. É votação nas duas casas, 2 votações em cada casa, grande maioria dos votos, para que aí seja promulgada. O ano está acabando, ano que vem é ano eleitoral, os candidatos não querem se indispor com o funcionalismo público, porque eles têm uma parcela nos votos. Provavelmente uma proposta que deve ficar para o próximo presidente da República, seja Lula reeleito ou alguém da oposição. Obrigado, Duda, pelas informações. Vamos olhar para um problema que apavora o país há semanas e ainda há uma grande preocupação. Por isso, evite beber bebida destilada, pelo menos nesse momento. O consumo das bebidas alcoólicas adulteradas com etanol já causou a morte de 15 pessoas no Brasil. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a situação está concentrada, principalmente no estado de São Paulo. Guilherme Rajão, você que tem coberto tão bem esse tema, meu amigo, qual é a desconfiança maior? Porque já se disse antes, pelo menos Tarcísio de Freitas, que não tinha relação com o PCC. Aí Guilherme Derrite volta atrás e disse sim, pode ser que sejam postos de gasolina que adulteraram combustível e esse combustível adulterado com etanol tenha sido colocado na bebida. Chegou-se já a alguma conclusão ou a Polícia Civil ainda patina para descobrir o que está por trás desse metanol nas bebidas? Pois é, Uribe, boa tarde para você, para quem nos acompanha. Ao invés desses discursos desencontrados aí, como você muito bem colocou e citou, nós temos algo que vai ao encontro de todo esse processo, que é justamente o fechamento de um posto de combustíveis em São Bernardo do Campo, que acabou acontecendo nos últimos dias, Uribe, pela Polícia Civil, pela ANP, depois da constatação da presença de metanol no etanol acima do limite permitido por lei. O local foi lacrado, bloqueado aí com barreiras de concreto. Um funcionário, inclusive, foi flagrado vendendo combustível adulterado. E justamente por isso é que volta sempre à pauta essas situações aí de possíveis ligações com o primeiro comando da capital. Afinal, a gente não tem como não fazer essa associação a operações como a Operação Carbono Oculto, que teve inúmeras continuações e novas operações que foram deflagradas em continuidade a esta grande operação nos últimos tempos. Mas justamente nesse cenário a gente percebe que, ao contrário do que foi dito há pouco tempo de que a questão estava solucionada com algumas prisões e apreensões, parece ser longe disso, já que novos postos ainda seguem comercializando combustíveis adulterados e ainda assim com a possibilidade disso ter relação direta com a adulteração dessas bebidas. O Ministério da Saúde atualizou, são 58 casos de intoxicação, 15 mortes, infelizmente, em todo o Brasil, 9 em São Paulo, 3 em Pernambuco, 3 no Paraná, e tudo isso, infelizmente, segue aumentando com essas atualizações. Ainda temos 50 pessoas que ainda estão sendo investigadas com a possibilidade de estarem intoxicadas por metanol, e a orientação é essa que você falou. Evite bebidas destiladas, em especial nesse momento em que, mesmo com essa fala do Ministério da Saúde, do ministro Alexandre Padilha, de que não trata-se de uma emergência nacional, a preocupação deve ser, sim, em todo o país. Volto com você, Uribe. Obrigado, Guilherme Rajão. Guilherme Rajão volta daqui a pouco. Essas foram as principais notícias do momento no Brasil e no mundo. Você fica agora com Viagem e Gastronomia. Eu volto daqui a 1 hora com novas atualizações sobre o cenário nacional e internacional. Até já.